Continuando, nós temos o processo de divisão celular. O que é o processo de divisão celular? É o processo em que uma célula vai formar novas células. Essa célula aqui, que vai dar origem às novas células, nós chamamos de célula-mãe. E essas células que ela vai formar são chamadas de células filhas. E o núcleo é a estrutura ativa nesse processo. Quais são os dois tipos de divisão celular? Uma célula pode se multiplicar por mitose e existem células que se multiplicam por meiose. São dois tipos de divisão, mitose e meiose. A mitose, ela acontece nas células somáticas. As células somáticas se dividem por mitose. Mas o que é uma célula somática? São as células do nosso corpo. São as células que formam todo o nosso corpo. Célula dos ossos, da pele, dos órgãos. A meiose, ela acontece nas células germinativas. E o que é uma célula germinativa? É aquela célula que vai formar o óvulo nas mulheres e o espermatozoide nos homens. Outra característica importante é que na mitose se mantém o número de cromossomos. O número de DNA não muda. Na meiose, reduz pela metade o número de cromossomos, o número de DNA. Então não podemos esquecer. Na mitose, mantém o número de cromossomos. Na meiose, reduz pela metade. Na mitose, célula somática. A meiose, célula germinativa. Então vamos ver como que isso acontece. Mitose. Vamos imaginar aqui uma célula que tem 46 cromossomos. Cromossomo, eu estou me referindo ao DNA. Então essa célula possui 46 moléculas de DNA. 46 cromossomos. Como é que vai acontecer a mitose? Esta célula, que eu chamo de célula-mãe, ela vai se dividir e formar duas células que eu vou chamar de células filhas. Então vamos repetir. Célula-mãe, 46 cromossomos, vai se dividir e formar duas células filhas. Notem que as células filhas são idênticas à célula-mãe. Se a célula-mãe tem 46 cromossomos, as células filhas também têm 46 cromossomos. Manteve o número de DNA. E como é que acontece a meiose? Bom, aqui tem uma célula, que é a célula-mãe. 46 cromossomos, 46 moléculas de DNA. Essa célula, ela vai se dividir. Formou duas células de 46 cromossomos. Vejam que até aqui está igual a mitose. Você tem uma célula-mãe que se dividiu e formou duas células iguais a ela, com o mesmo número de cromossomos. Só que agora, essas duas células, cada uma delas vai fazer uma nova divisão. Essa célula vai se dividir e esta célula vai se dividir também. E cada uma delas forma duas novas células. Só que notem que essas células, elas têm a metade do número de cromossomos das células anteriores. Se a célula-mãe tinha 46, as células filhas na meiose vão ter a metade, nesse caso, 23 cromossomos. Então vejam que é perfeitamente compreensível
aquela frase de que na mitose é mantido o número de cromossomos e na meiose há uma redução pela metade no número de cromossomos. E é dessa forma que as células do nosso corpo vão se multiplicando. Espero que você tenha entendido. Bons estudos!